eu lhe faço uma pergunta. O diabo existe? Aquele ser mitológico e lendário que há tanto tempo persegue o pobre coitado do homem. Aquele ser que é a fonte de todo o mal do mundo. Ele existe? Aquele que um dia esteve no paraíso, mas foi expulso por um Deus irado e barbudão, e que um dia irá enfrentar esse mesmo Deus em uma batalha final, o juízo final. O Amargedon, de um lado Deus, de outro lado Lúcifer, e os exércitos do mal. Existe? Eu posso ir até o diabo, dar um abração nele, dar uma chave de braço, lutar com ele, matar o diabo, salvar o mundo, como fazem os super-heróis de Hollywood? Posso fazer isso? Esse ser que desde sempre nos foi vendido como um ser maldoso, disforme, com 2 chifres, dentes estilhaçados, olhos de fogo, às vezes peludo, às vezes vermelho, às vezes com rabo, às vezes sem rabo, pernas e pés sempre de caprinos, né? Existe ou não existe? Nesse vídeo, nós vamos refletir sobre um texto que está nesse livro, Lázaro Redivido, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Irmão X. O título do texto: O Diabo. Dizia-nos um amigo em agradável tertúlia no plano espiritual: imaginem se alguns desencarnados em desesperação aparecessem de improviso entre as criaturas humanas, reclamando os supostos direitos deixados na terra, gritando os tormentos que lhes dilaceram a alma, vomitando impropérios e blasfêmias. Não seriam estes considerados um bando de demônios? Irreconhecíveis, urrando de dor selvagem, humilhados e vencidos, tentando debalde retomar as expressões físicas que ficaram nos cadáveres, seriam então tomados por monstros infernais, repentinamente soltos na via pública. Considerou um companheiro melancolicamente. É verdade. Ninguém no mundo teria dificuldades em identificá-los como os velhos demônios da antiguidade. Os infelizes desse jaez personificariam perfeitamente, ante a observação popular, os Lucíferes, os Belcelins e os Astarotes de recuados tempos. Os fantoches da dor sempre surgem ao entendimento infantil como gênios do mal. Fez-se pequeno intervalo, sorriu e acentuou. Bastaria, porém, leve exame para que atingissem o conhecimento real. Os diabos seriam, de fato, seres horrendos, mas não repugnantes, nem espantosos. Ouvindo-lhes as referências, lembrava-me da personagem satânica do livro de Lesage a perturbar casas madrilenhas, levantando-lhes os telhados e demonstrando que me percebia os pensamentos mais íntimos, um outro amigo acrescentou: as lendas de Amosdeu e Mefistófeles, no fundo, não terão origem diferente. Certo é que a visão mediúnica favoreceu entre os homens a notícia dos tipos deploráveis de que hoje conhecemos e dos quais Dante, em outro tempo, recebeu leves informes que enfeixou em seu poema célebre, de acordo com as suas tendências, conceitos e predileções de homem. Nesse instante, um companheiro ancião de muitas jornadas terrestres fixou em nós o olhar, percussiente e calmo,
e, valendo-se talvez da pausa mais longa, observou sensatamente: todos sabemos que a criação inteira é obra infinita de Deus e não podemos ignorar que todos os seres do universo, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, no campo ilimitado da vida, são portadores da centelha imortal da divindade. Em todos os departamentos sem número dos mundos inumeráveis palpita o amor, existe a ordem e permanece o sinal da prodigiosa herança da vida. Por isso mesmo, irmãos, toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. Vocês aludem com muita oportunidade aos mortos que se congregam em desespero, formando monstruosas paisagens em que duendes sem rumos procuram em vão insinuar-se na existência dos homens da terra. Se o olho humano pudesse identificá-los, possivelmente cessaria a continuação da vida na carne. Coletividades inteiras abandonariam o templo do corpo físico tomadas de infinito e indomável pavor. Nós escutávamos a palavra sábia em silêncio, e porque o intervalo se fizesse mais longo, o bondoso ancião, à maneira dos antigos filósofos gregos, rodeados de ouvintes atentos, continuou com uma expressão significativa. Eu assistia pessoalmente a uma aula de sabedoria numa das cidades espirituais dos Círculos de Marte, quando surpreendi lição interessante. Velho orientador de entidades inexperientes e juvenis comentava a existência dos inimigos da obra divina e explicava-se. O diabo existe como personificação do desequilíbrio. Então interrogou um dos presentes: como poderíamos caracterizá-lo? Respondeu o venerável instrutor: o diabo é o protótipo da ingratidão para com Deus. É o filho que menosprezou a celeste herança. É o que recebe os tesouros divinos, mas converte-os em misérias letais. Das bênçãos que lhe felicitam o caminho, ele faz maldições que estende aos semelhantes. É cego às belezas universais que o cercam e vive afirmando sua permanência no inferno da criação dele mesmo, em seu plano interior. É uma alma repleta de atributos divinos, mas que permanece, entretanto, na obra do Pai como um gênio destruidor. Ele é sábio de raciocínio, mas é pérfido de sentimento. O seu cérebro elabora rapidamente as mais complicadas operações para a ofensiva do mal. Todavia, seu coração é paralítico para o bem. Sua cabeça é de fogo para a verdade e escarra nas mãos que o acariciam. Está sempre disposto a condenar, a perverter, a confundir os demais filhos de Deus, lançando a perturbação geral, para que os seus interesses isolados prevaleçam. Pela ciência e perversidade de que oferece testemunho, é um misto de anjo e monstro, no qual se confundem a santidade e a bestialidade, a luz e a treva, o céu e o abismo. Criatura desventurada pelo desvio a que se entregou voluntariamente, e é de fato mais infeliz que infame, merecendo, antes de qualquer consideração, nosso entendimento e piedade.
Nesse instante, em face da pausa do orientador, exclamou uma jovem do círculo, satisfeita pela possibilidade de cooperar no esclarecimento da tese em estudo. Eu conheço o diabo. Você? Perguntou então o instrutor, admirado. Seria então possível? E ela, radiante, respondeu: Sim, conheço-o. Eu já estive na terra. O diabo chama-se homem. Aí está então a lição número 10 do livro Lázaro Redivivo, título O Diabo. E a lição é autoexplicativa, não exige muito para que a gente possa entender o que o texto quer dizer. E se encerra de maneira magistral. Magistral. O diabo não existe, nunca existiu. É uma mera ficção, uma invenção do homem. Uma invenção que certas correntes religiosas se apossaram dessa criação com um objetivo único: dominação. Dominar mentes atrasadas, infantis e ociosas, mentes preguiçosas. Dominar através do medo, do receio, do temor. E a partir daí, expandir-se. Ter mais poder. E há séculos e séculos e séculos essa historinha de diabo tem sido vendida ao homem, porque é muito confortável, não é? Existir o diabo. Porque o diabo resolve muita coisa. E como resolve? Afinal de contas, é a fonte de todo o mal. Então, assim, se você não fizer o que eu estou falando, o diabo vai entrar na sua vida. Se você não participar, se você não contribuir financeiramente, eu não sei o que pode acontecer, porque de repente o diabo vai lá. 2021 tem pessoas que não podem nem ouvir esse nome. Se perturbam, se desarmonizam. Diabo, Satanás, Lúcifer, a besta, Beelzebu. E é muito, muito conveniente que ele exista. Por quê? Olha, eu não sei porque eu fiz aquilo. Eu estava com o diabo no corpo. A culpa é do diabo. O homem, o pobre homem, o coitado. O homem inocente, ele não tem culpa, porque a culpa é de Satanás. Houve uma briga muito grave. Houve uma luta. E a família se despedaçou. A culpa é do diabo. Estavam com o demônio no corpo. Então, vamos colocando na conta do diabo. E o homem, de repente, ele não é culpado de nada. Então fica muito confortável. E eu começo a moldar uma realidade que é uma ilusão, mas que para mim ela se molda de uma maneira muito boa, muito confortável. Que aí fica fácil. Aí quando eu tenho aquela mente que é ociosa, que não quer pensar, não quer raciocinar, não quer questionar, que é preguiçosa mesmo, porque está cheio de gente preguiçoso. Está cheio de ser humano, homem e mulher preguiçosa, que compra lá uma ideia, 2 ideias, 3 ideias, tranca-se nos seus calabouços particulares, nas suas torres particulares, e lá eles ficam.
E a espiritualidade vem mandando informação, 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 livro e tal, e eles ignorando. Tudo que chega para eles, eles ignoram. E apenas aquilo, num fanatismo cego, é o que serve. É o que lhes é útil. E eles vão ficando para trás. E a dor vai visitando, e o sofrimento vai visitando, e as perguntas vão visitando, e eles não têm respostas. Porque aquilo que eles seguem não traz a resposta. E de repente tudo é culpa de uma entidade mística que foi chutada lá do paraíso por um Deus tirano, irado e castigador. E essa mente vai ficando de uma maneira desequilibrada, desarmônica, em descompasso com o mundo que vai adiantando, vai crescendo, vai avançando. E vai havendo a separação do joio e do trigo. E a gente vem para o texto. Imaginemos nós, então, o estado do perispírito, dos que desencarnaram sem elevação espiritual, dos que cometeram suicídio, dos que morreram via vícios terríveis. Como é que eles despertam no plano espiritual? Como zumbis, deformados, desfigurados, desformes. E se esses aparecessem agora para essa multidão de encarnados no plano físico? Não seriam demônios e diabos? Com as suas imagens carcomidas, sem nariz, sem olho, sem orelha, sem parte da cabeça? Não seriam demônios? Pois esse é o cenário do umbral. O cenário do umbral não é o cenário que você olha no dia a dia. É o cenário que você assiste nos filmes de zumbis. Esse é o cenário do umbral. Figuras disformes, monstruosas mesmo. Dante viu, visitou e trouxe na Divina Comédia uma série de informações. O mundo trata com ironia. É um falastrão. O mundo ignora, tripudia. E quando desencarna, vai visitar esses no umbral, porque é lá que vão permanecer. Porque ignoram o espírito. Criam as cercas e lá eles ficam cercados. Todas as referências de diabos, de Lúcifers, vieram via médiuns, que viram os desencarnados. E as suas imagens foram transferidas para os papéis. Mas aí, certas correntes religiosas se apropriaram disso e fizeram uso. O que foi o período medieval? 1000 anos. Vendia-se só isso. Ou você compra uma gleba no paraíso, ou, meu amigo, a sua rota é a rota do inferno. E eles estão lá conversando, esses amigos no plano espiritual, e chega um ancião. E esse ancião começa a trazer pérolas de sabedoria. E ele diz: toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Então, se você tripudia numa bênção divina, você é uma expressão diabólica. Você. O que é uma expressão divina? Alguém sabe me dizer? O rio, o mar, o oxigênio, o sol, as plantas,
os insetos, a natureza é a expressão divina, bênção divina. E aquele que tripudia em cima disso, a gente põe na conta de quem? Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. Onde se encontra a perturbação da harmonia universal. Aí alguém pensa, é o universo. Não, não é o universo, é a sua casa. Sua casa, como é que está a harmonia lá? Se existe a perturbação, existe aí um adversário do Senhor. Então eu preciso do diabo? Se existe desarmonia na sua vida, é causada pelo quê? Por nós mesmos. Nós causamos as desarmonias em nossas vidas. Jesus andou em harmonia ou desarmonia? Jesus andou em harmonia. Os apóstolos em desarmonia. Porque era o tempo inteiro uma confusão entre os 12. Porém, o mestre em harmonia. Então, onde exista desarmonia, existe um adversário do Senhor. Se você cria desarmonia aonde você está, e não importa onde seja, você é um adversário do Senhor, da luz, da harmonia. Então você precisa de diabo? E ele avança. E ele diz que está numa das cidades espirituais da região de Marte, porque lá também existem cidades espirituais, espíritos, etc. A vida em todos os planetas. Se a gente não enxerga, é problema nosso. É atraso nosso. É pequenez nossa. E ele está lá. E ele vê um instrutor dizendo a respeito do mal. E ele traz a seguinte colocação. Eu vou colocar o eu nessa fala dele, tá? O eu. O diabo é o protótipo da ingratidão para com Deus. Eu sou grato para com Deus? Sou ou não sou? Está cheio de ateu. O ateu não é grato para com Deus. Protótipo da ingratidão. Ingratidão. Eu, trocando, ele fala o diabo. Eu troquei o diabo por eu, tá? Eu menosprezei a celeste herança. Eu preciso do diabo? Eu recebi os tesouros divinos, mas eu os converti em miséria letal. Das bênçãos que me felicitam o caminho, eu faço maldição, que eu estendo para os meus semelhantes. Eu recebo as bênçãos, eu transformo isso em sujeira, em tóxico, e eu estendo aos meus semelhantes. Eu sigo cego às belezas universais que me cercam, e eu vivo afirmando minha permanência no inferno, minha criação em plano interior. Então eu tenho as belezas universais e eu mergulho em mim, dizendo que minha vida é um inferno, que minha família é um inferno, que minha casa é um inferno, meu trabalho é um inferno, o trânsito é um inferno. Eu preciso de diabo? Eu sou alma repleta de atributos divinos, sublimes, mas eu permaneço como um gênio destruidor. Eu sou sábio de raciocínio, mais pérfido de sentimento. Então é melhor que eu não tivesse o raciocínio, porque não está servindo de nada. Porque eu tenho raciocínio, mas eu não tenho sentimento. Minha moral está ainda atrasada e eu tenho a inteligência. O cérebro elabora rapidamente complicadas operações. Inteligência.
Porém, essa inteligência é dirigida para o mal. E o coração é paralítico para o bem. Essa semana que passou, qual o volume de bem que você fez? Você fez algum bem? Muito ou pouco? Qual é a quantidade? Qual é a qualidade? Ou o seu coração é paralítico para o bem? O peito é gelo para a verdade. O peito é gelo para a verdade. Então, nas falsas verdades, eu me abrigo. Eu me enclausuro. E não quero saber de verdades que venham pôr em xeque aquilo que eu acredito. Aquilo que alguém falou para mim, eu acredito naquilo que aquele cara falou. Que grita lá na frente, dá berros. Ou que tem todo um ritual. Mas que não responde às questões mais íntimas. E elas vão chegar a todos. E aí talvez o tempo seja tarde demais. Eu escarro, eu cuspo nas mãos que me acariciam. Estou sempre disposto a condenar, perverter, confundir os demais filhos de Deus. Condenar, perverter, confundir. Nós fazemos isso? A gente confunde os outros, a gente perverte os outros, a gente condena os outros, lançando a perturbação geral, para que seus interesses isolados prevaleçam. Existem correntes religiosas em que os seus interesses isolados são os mais importantes? Ou elas conversam com todas as outras correntes religiosas? Existem correntes religiosas que atacam as outras? Atacam fisicamente, colocam fogo aonde essas outras irmãs, em termos religiosos, professam as suas crenças. Então eu preciso do diabo? Pela ciência e perversidade de que se oferece testemunho, é anjo e monstro, luz e trevas, céu e abismo. Porque dentro de nós existe a centelha, a fagulha divina, mas a gente ocupa o espaço interior com as sombras e as trevas. Criatura desventurada, que se entregou voluntariamente. As coisas não nos é imposta, nós as desejamos. Voluntariamente. Voluntariamente. Algumas escolhas são ótimas, outras são péssimas. Péssimas. E aí da espiritualidade superior de Deus, de Jesus, merece consideração, entendimento e piedade, porque é criatura mais infeliz do que infame. Aos olhos de Deus, os que erram são mais infelizes do que infames. E aí ele termina a sua fala e uma das alunas, eu conheço o diabo, eu conheço o diabo, eu conheço o diabo. E ele pergunta, mas como você conhece o diabo? Se o diabo não existe? E ela diz, não, eu já estive na terra. O diabo é o homem. Eu preciso do diabo quando um pai se separa da mãe de sua filha, se casa com uma outra mulher, e esse pai com essa madrasta matam a sua filha de 5 anos e jogam do 5º, 6º andar de um prédio. Eu preciso do diabo quando um homem proclama que a sua raça é superior a outras e manda exterminar uma outra
a título de uma pureza e uma limpeza étnica. Eu preciso do diabo quando o homem deixa sua família em casa e vai para um bar se intoxicar de álcool, de tabaco, de drogas. Pega o seu veículo e sai dirigindo e atropela, mata, mutila, destrói famílias. Eu preciso do diabo? Dessa entidade? Quando o homem vai ascendendo a cargos políticos e a cada cargo ele vai lesando pouco a pouco aqueles que o colocaram lá e transferindo suas fortunas em paraísos fiscais. Eu preciso do diabo quando uma pandemia, um vírus avança e homens inescrupulosos tiram vantagens financeiras através da corrupção, tripudiando sobre aqueles que desencarnaram. Eu preciso do diabo quando uma filha, na calada da noite, junto do namorado e de outro, assassina os pais. Eu não preciso do diabo, porque o homem já é o diabo. Através das suas atitudes, dos seus desejos, o homem guarda dentro dele a maldade, porque ele assim o deseja. Assim ele deseja caminhar. Diabo não existe. Quando o homem pega uma arma e mata um pássaro, e esse pássaro estava saindo do ninho para buscar alimento para os filhotes, e ele não vai mais voltar. E os filhotes também vão morrer. Porque ele pratica a caça esportiva. Ou quando ele vai pescar, pesca esportiva, e enfia um anzol na boca de um peixe que machuca, só porque ele quer tirar uma foto com o peixe. Ou quando o enfermeiro mata pacientes. E as histórias vão se sucedendo. Eu preciso do diabo ou não preciso? Não preciso, porque o homem já é o diabo. Nós tivemos aqui nesse planeta o espírito mais puro de todos, que a gente já teve notícia. Estamos em 2021 e ele é tratado com chacota, colocado em avenida de escola de samba. É feito paródia por pseudos comediantes humilhando. Eu preciso do diabo? Humilhando o nosso mestre. Então fica a reflexão. Na sua vida existe luz e existe trevas. Na sua vida existem as bênçãos de Deus e você escolhe o que fazer com elas. Na nossa vida, o resultado será o das nossas escolhas. Possamos refletir numa lição tão simples, mas que ela possa abrir as comportas das mentes travadas, escravizadas em dogmas,
mentirosos, escravizadores. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.